Jesus é bom, oh glória, Jesus é bom. Vamos lá, queridos, bem-vinda, Estela. Pedro, tudo bom, Pedro? Colega de Jonathan, Deus te abençoe. Aleluias. Vão chegando. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Aleluias. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluias. Glória, glória, glória. Adriana. Tudo bom, André? Vai chegando. Andréia, Mariluze. Vamos chegando. Vamos aprender com o Espírito Santo de Deus. Oi, Lavínia. Te abençoe, minha amada. A paz, Pedro. Gilson, Deus te abençoe, Gilson. Sexta-feira de estudo. Sexta-feira do conhecimento. Oi, Aline. A sexta-feira do conhecimento. Glória a Deus. Aleluias. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom para mim. José Luiz, Deus te abençoe, José Luiz. Deus te enche de graça. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi, Cristina. Deus abençoe. Milza Menezes. Tudo bom, querida? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Lourdes. Glória a Deus. Amém? Vamos começar com louvor. Precisamos ganhar tempo. Vamos ver se eu acho aqui. O irmão Paulo já está conosco. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus é bom. Aleluias. Oi, Lisiane. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Deixa entrar os levitas. Algum dos levitas para ministrar o louvor. Mas enquanto isso a gente vai orando, né, irmãos? A gente aproveita para falar com Deus. Eu daqui, você daí. Amado Deus, o poderoso Pai, Criador dos céus e da terra. Deus a quem eu tributo honra, louvor e adoração para todos sempre. Meu Pai, nós nos reunimos aqui nesta noite para aprender aos teus pés, aprender contigo, ó Espírito Santo, que o Senhor nos direcione, nos conduza na sua verdade, que o conhecimento inunde nosso coração, nossa mente, que sejamos preenchidos, meu Deus, do teu amor, da tua graça, por dentro e por fora, que saibamos, meu Senhor, valorizar cada momento na tua presença, na busca por esse crescimento, na busca por esse conhecimento. Meu Deus, que o Senhor possa nos instruir na palavra da verdade, pois nós bem sabemos que a tua palavra é a verdade e por isso nós damos ao Senhor a honra e a glória que é devida. Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe Magnólia, André, Deus abençoe Paulo, José, Lia. Deus abençoe a todos vocês. Mas vamos agora de louvor. E logo após nós entraremos. Aleluias. Vai orando
aí para a internet ficar no lugar. A internet esse dia está querendo aborrecer todo mundo. Rapaz. Já para começar com louvor, pastora? Sim, sim. Oi, Indira, seja bem-vindo. Meu nome é Dani Barreto. Vamos adorar. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura para o Senhor. Nunca mais haverá dor. Os lutos ele está. Nunca mais haverá dor. Os lutos ele está. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Yeah. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Fiel e verdadeiro, foi tu quem prometeste. Eis que venho sem demorar. Eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem adorar. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem.
mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Maranata. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Eu convido vocês para abrir a lição número 6. Eu vou fazer a leitura para memorizar, a leitura diária. Se você estiver aí, com certeza, acompanhado da sua Bíblia, você pode também entrar juntamente comigo, abrindo os textos. A nossa lição é a lição número 6. Eu vou fazer essa divisão hoje com Jonatas. Amém? E Uri, meu lindo, que bom lhe ver. Yuri Laranjeira. Glória a Deus. Deus te abençoe, Yuri. Então vamos lá. A nossa lição fala sobre o arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Foi escrita pelo pastor Edmilson Silva, para memorizar. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Mateus 24, 40. Vamos à leitura diária. Gênesis 5, 22. Diz assim. Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais. Ver a ânsia de andar com Deus, O que Enoque viveu, foi um arrebatamento. Ele foi tomado por Deus, A Bíblia diz que Deus para si o tomou. Vamos lá, terça-feira, Colossenses 3, verso 2 diz: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Constantemente eu tenho falado sobre isso, que nós precisamos nos organizar mais para viver no céu do tempo que a gente tem aqui na terra. Não é que a gente vai viver de ponta cabeça, mas a nossa realidade, além desta vida, é muito mais evidente para nós que cremos no Senhor do que a vida que nós temos aqui. A Bíblia diz que ela é passageira. Então, nós precisamos pensar nas coisas que são de cima, é pensar em Deus. É trazer o nosso coração voltado inteiramente para Ele, tendo a certeza do dia do arrebatamento. Quarta-feira, 2 Reis 2, verso 1. Sucedeu que, quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Aqui nós vemos que, nesse texto, que a Bíblia nos mostra que o Senhor estava para levar Elias num redemoinho. Então, ele seria arrebatado de uma forma em que quem estivesse ali presenciaria aquele fato, Tanto que nós falamos muito pregamos muito sobre Eliseu, que ficou ali aguardando e esperando para que recebesse a capa, a porção dobrada. E a Bíblia diz que ele estava, em um certo lugar,
e o Senhor iria levá-lo em um redemoinho. E ele parte, né, de Gilgal com Eliseu. Então, aqui também é evidência de um arrebatamento. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 11. João 1, 11. Glória a Deus. Nos diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Parece que esse texto está solto, mas ele não está solto. Esse texto ele vai nos mostrar no nosso livro base. Eu sei que vocês não têm, vocês só têm o caderno, onde nós estamos lendo. Tem uma passagem que diz assim, o livro que eu estou falando é esse aqui, é o livro da nossa revista. Eu vou ler um parágrafo já no final, que diz assim, ele foi trocado por Barrabás. Quem foi trocado por Barrabás? Jesus. Por que Jesus foi trocado por Barrabás? Porque naquele período da história, quando Jesus foi levado para ser julgado, também o preso, por nome Barrabás, também seria julgado. E na hora que foi perguntado a quem o povo queria que fosse solto, se Jesus ou Barrabás, quando Pilatos perguntou a quem queria que fosse solto, o povo, pela revolta de não aceitar a posição do Messias e como exerceu o seu ministério, se revoltou contra ele e na decisão eles disseram que eles queriam que Barrabás fosse solto e que o sangue de Jesus fosse cobrado da vida deles e da vida dos seus filhos. Então, assim, diz os historiadores que eles cantavam dizendo que o sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Então, esse versículo de João, do Evangelho de 1 João, no versículo 11, que diz, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas nós o recebemos. Então, diga glória a Deus. Era seu e receberam. Israel estava de ponta cabeça em uma situação desastrosa e a graças a Deus, Deus abençoe vocês. Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 51 a 52, na sexta-feira, né, eu já li da quinta, que foi João 1:11. Agora vamos para sexta-feira, que diz: eis aqui vos digo um mistério. Como conta a parábola das virgens. Glória, glória, glória. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis em corpos glorificados. Glória a Deus. Aquele corpo, o sinal está ruim, está travando? Ixi, glória a Deus. Está travando. Deixa eu mudar de lugar. Vamos mudar de lugar. Está travando o sinal. Ora, mudança de plano. Melhorou? Tá melhor. E agora? Ainda dá uns engasgados, mas tá melhor. Melhorou? Tá melhorando. Melhorou? Tá bem melhor. Glória a Deus. Ah, Jesus.
E agora, queridos? Glória a Deus. Eu acho que essas lives tem que ser da cozinha mesmo, viu? Tem que ser A a live de live barriga da seca. delícia. Tem que ser a live da delícia na cozinha. Glória a Deus. Oi, Rai. Um beijo, querida. Deus te abençoe. Sim. Deixa a pastora voltar. Amém, Paulo. Graças a Deus. É bom que vocês avisem, né? Para a gente não ficar perdendo tempo lá falando para a parede. Ô, Jesus, Pastora, o sinal misericórdia. ficou bem Eu melhor, viu? achando que eu estava falando com vocês, eu estava falando, travando, né? Sim, então vamos lá. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, eles ressuscitarão em um corpo glorificado e nós seremos transformados. Por que nós seremos transformados? Porque esse corpo que nós temos, eles não vão subir, estar nos céus. Embora a Bíblia diz que nós seremos arrebatados, mas você sabe que esse corpo que nós temos é o corpo do pecado, né? É um corpo que segundo aquilo que Adão cometeu, esse corpo ele entrou em corrupção. No momento do nosso arrebatamento, o nosso corpo será transformado para chegarmos diante do Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios 12:31 diz assim, é o texto do sábado. Diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O que é que tem a ver, dom, pastora, com arrebatamento? Qual é a ligação? O que é que a Bíblia vai nos falar sobre procurar com zelo os melhores dons? Qual é o melhor dom? O que você pode me dizer? Eu posso dizer a você que o melhor dom é o amor. Amar como Cristo amou. Aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Quem é profeta, quem é mestre, quem é pastor, quem é um levita, quem vive na unção de socorro, né, da assistência social da igreja. Ação de cura. Todos esses são ministérios que serão gratificados, eu digo assim, galardoados pelo Senhor, mas eles ficarão aqui, né? O seu serviço ficará aqui e chegará em memória diante de Deus. Mas o amor é a essência de Deus, é aquilo que está dentro de nós. Por isso a Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons, e eu lhe mostrarei um caminho mais excelente. Quer dizer, as pessoas que têm um coração voltado, isso, Estela, voltado para o serviço, ele precisa fazer em amor. Se eu sei tocar um instrumento e adoro a Deus, eu preciso fazer isso em amor. Se eu sinto no meu coração que eu preciso, eu descobri o chamado para evangelizar, eu preciso fazer isso em amor. Então, para cada coisa que eu vou fazer, o amor precisa caber. Esse é o mais excelente dos dons. Amém? Graças a Deus. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 24, 40 e 41. Vamos lá, Mateus 24, 40. Eu tenho uma boa pesca que Estela me dá, mas 40 e 41 diz assim. Dos homens que estavam no campo. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e a outra será deixada. Queridos, esse é o grande mistério em que nós, os filhos de Deus, ficamos sempre a nos perguntar: e se forem dois crentes que estão ali? E se forem dois que estão servindo ao Senhor, como pode ser? Um será deixado e o outro será levado. Esse é o grande mistério. Mas nós vamos agora discorrer nessa lição
vamos entender pelo Espírito, porque, olha, o dia do arrebatamento, o dia da chamada do crente, o dia da partida do homem para ter o encontro com Deus, a paz do Senhor, evangelista Paulo, Deus te abençoe. Tudo isso é um mistério. Nós nunca vamos saber o que acontece, por mais que alguém diga que já teve uma experiência de quase morte, né, que passa por uma UTI, que ficam lá não sei quantos meses inconsciente e depois voltam e eles dizem que foi maravilhoso, que não gostariam de ter voltado, uma infinidade de coisas. Mas assim, você morreu, você ser arrebatado, ser levado diante de Deus, estar vivendo com Deus, e você poder falar sobre isso, eu acho que é de uma grandeza que não tem como a nossa mente humana explicar, só chegando lá, só estando lá, para poder relatar aos outros o gozo que é viver com Cristo. E quando a Bíblia diz que vão estar dois no campo, um será levado e o outro será deixado, duas moendo, né, no moinho, uma será levada, outra será deixado. Aí o versículo 22 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que pode vir o seu Senhor. Eu vou tomar a permissão pelo Espírito Santo para fazer uma alusão entre duas pessoas que estão servindo a Deus, mas não estão servindo a Deus com a mesma honestidade. A Bíblia fala da parábola das 10 virgens, onde 5 mulheres eram loucas e 5 mulheres eram prudentes. Quando ouviu-se dizer, aí vem o noivo, as prudentes, que tinham reservas de azeite, essas foram levadas. As 5 que estavam displicentes e não tinham reservas, elas ficaram desnorteadas. Então, nós podemos entender por esse ponto de vista também. Amém, queridos? Graças a Deus. Vocês estão sendo alimentados pela palavra? Amém. Então, vamos agora com o nosso irmão Jonatas, que vai dar prosseguimento. E logo após eu vou compartilhando com ele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez para a gente estar compartilhando esse estudo, o arrebatamento da igreja. Amém? E eu queria comentar com você já o seguinte: o que é o arrebatamento? O arrebatamento é um feito ou uma ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar. No entanto, existem diversas aplicações diferentes para o termo, mas a mais comum e a mais utilizada é a que está na nossa Bíblia, né? Que falam que os fiéis serão resgatados por Jesus Cristo, antes do verdadeiro Apocalipse. Olha mais um livramento que Deus está nos dando, né? Que ainda haverá o Apocalipse. Amém? Vamos à introdução. Agora o Senhor Jesus introduz um assunto totalmente novo para o povo de Israel: o arrebatamento. O arrebatamento será o grande evento a cumprir-se antes da grande tribulação, no qual o Senhor retirará desta terra milhares de pessoas, poupando-as de horrores desta que será a hora de maior angústia da história. Veja o quanto que ele nos ama e nos protege, né? Ao ponto de nos tirar de um momento de tribulação. Amém? No nosso texto de introdução, né, que está em Mateus 24, 40 ao 41, a pastora até leu o versículo seguinte, que eu até tinha colocado aqui também para poder comentar, que ele fala: portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Amém? Então a gente tem que estar sempre vigilante, para que quando chegar o grande dia, não aconteceu o que aconteceu com as loucas. Elas deixaram para a última hora para procurarem, e a Bíblia fala, né, que nós não devemos deixar para a última hora. Nós devemos estar preparados para o grande dia da volta do Senhor. Amém? As sombras do arrebatamento no Antigo Testamento. O Antigo Testamento mostra-nos 2 personagens que tiveram uma experiência de subir ao céu sem passar pela morte. Isso faz deles figuras daqueles que um dia encontrarão com o Senhor
nos ares e suas histórias trazem princípios referentes às condições para o arrebatamento. Enoque. Sua história é brevemente contada em Gênesis 5, 22 ao 24. Vou ler para vocês. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Judas deu mais alguns detalhes da vida de Enoque em sua epístola, que está em Judas 1, 14 e 15. Também vou ler com vocês. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, imperante acerca de todas as palavras isolantes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Amém? O irmão do Senhor nos informa que Enoque foi profeta e talvez o primeiro a falar da vinda do Senhor em glória. Deus tomou para si. Deus tomou para si. A palavra hebraica traduzida para tomou foi lakak. Está escrito lakash, mas a pronúncia dessa palavra é lakak, que literalmente significa arrebatar ou capturar. Eu trouxe mais algumas palavras que também significam nesse texto. E elas trazem o mesmo sentido, que é aceitar, trazer, cumprir, levar, buscar, obter, receber, apreender, aprender com amor. Amém? A pastora deu uma boa explicação sobre o amor, né, nos dons. E o que mais a gente aprende sobre a vida de Jesus em terra era o amor. E hoje essa lição nos mostra a importância, né, até mesmo durante o arrebatamento, é apreender com amor, trazer para perto, aceitar. Amém? Significa lakak, que literalmente significa arrebatar ou capturar. Enoque foi capturado ou arrebatado para Deus. O texto diz, por que o Senhor fez isso? Ele andava com Deus. A palavra andar no hebraico, alak, fala de um modo de vida. Enoque andava com Deus no que dizia respeito à comunhão constante. Vamos nos lembrar de que ele viveu nos dias anteriores ao dilúvio, marcados pela corrupção e violência. Este profeta de Deus, porém, manteve uma vida ilibada, à semelhança de Noé, que também andou com Deus. Bom, aqui vocês conseguem perceber que, mesmo em meio a tanto joio, ele se destacava como o trigo que o Senhor procurava. Ele estava na posição, andando com Deus, buscando se relacionar cada vez mais com Ele. Por isso, ele estava tão próximo a Deus que ele falou, venha comigo, não vou deixar você passar pela morte, não. Deus, ele nos quer afastar desse mal, né? Que morrer não deve ser bom. Mas ainda assim, o arrebatamento, onde o nosso corpo se transformará em um corpo glorificado, é maravilhoso, amém? Onde nós não passaremos. Um momento aqui, Jonatas. Deixa eu pegar o gancho aqui dessa palavra, já que nós estamos nesse ponto sobre Enoque, e trazer um alerta para toda a igreja, né? Para você que está nos ouvindo nesse momento e para aqueles que ouvirão. O segredo para você viver e ser tomado por Deus é caminhar até chegar à estatura de varão perfeito. A gente diz que Deus não está buscando perfeição, né? Que Ele está querendo que a gente venha como está e depois Ele vai trabalhando em nós. A gente sabe que isso é verdade. Mas olha, querido, uma vida separada, uma vida preparada para viver com Deus, não é algo assim que eu devo fazer ou não.
como foi falado a semana passada. O meu livre-arbítrio é o direito de pecar. Agora, eu preciso ter essa convicção de que pecar, para mim, não é uma opção. Eu não tenho que ter essa opção, porque eu tenho uma consciência recriada em Deus. Enoque foi um homem que viveu em um período da história onde a corrupção já tinha se alastrado na terra. Mas a Bíblia diz que Deus anda com ele. E, assim, um segredo muito grande quando você lê a palavra e você vê a palavra dizendo assim, andou Enoque com Deus. Se Enoque andou com Deus, Deus andou com Enoque. Porque os passos que Enoque dava, ele dava todo direcionado por aquilo que ele sentia no seu espírito, de que Deus estava dando a ele a condição de viver aquilo, e ele fazia isso com uma fé tão grande, e que ele foi, sim, realmente tomado a viver com Deus. E a Bíblia diz que Deus tomou ele para si. Você sabe o que isso representa? Eu olho para essa palavra e vou lá para quando Jesus entregou sua vida, quando Jesus deu a sua própria vida por resgate da humanidade, e ele desceu à sepultura, e ele ficou ali durante 3 dias, submerso no seio da terra. E a Bíblia diz que Deus, o Pai, o ressuscitou. Você sabe o que significa isso? Mesmo com toda a dificuldade humana, sabe? Um corpo morto, mas Deus, com seu poder, o ressuscitou. Assim, da mesma forma, nós podemos ver que Enoque andou mortificando a sua carne, até que Deus o tomou para si. Amém? Pronto, Jonatas, pode prosseguir. Amém. Vamos lá. No primeiro tipo, já vemos uma lição preciosa, no que diz respeito aos candidatos ao arrebatamento e as circunstâncias que prevalecerão no mundo em sua época. Assim como nos tempos de Enoque, os últimos tempos serão tempos difíceis, que está em 2 Timóteo 3, 1. Eu até tinha deixado separado o texto, mas aqui eu fiz uma correção e acabei apagando. A senhora tem, pastora? Tenho. 2 Timóteo 3, verso 1 diz, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esses tempos trabalhosos, irmãos, nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que o desamor tem tomado conta da terra, a violência, a maldade. Nós vimos ainda há pouco, eu creio que muitos de vocês puderam assistir no noticiário, quando um ônibus foi tomado de assalto e situações, pessoas foram feridas, uma pessoa foi morta. Isso é o desamor. Porque quando falta o amor, a corrupção entra na terra. E a Bíblia chama esse tempo de tempos trabalhosos. E essa palavra vai nos dizer, né, que ele acabou de ler, neste primeiro tipo, já vemos uma lição preciosa no que diz respeito aos candidatos ao arrebatamento e às circunstâncias que prevalecerão no mundo e na sua época. Existem circunstâncias para nos impedir, situações estão aí para manchar nossas vestes espirituais. Verdade. As pessoas podem colocar a culpa no governo, no desemprego, pode colocar a culpa em dizer que porque falta emprego as pessoas estão agindo dessa forma, mas isso é a maldade do coração, pela ausência do amor. E esses são tempos realmente, tempos trabalhosos. Já naquele período, já se dizia, sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos de grandes dificuldades. Amém? Pode prosseguir. Amém. E o exemplo que a gente tem, né? O Enoque, que andava com Deus, naqueles tempos onde as coisas estariam, vou dizer assim, como hoje estão, né? Ele era a diferença. E nós também precisamos ser a diferença. Para que no momento exato em que Deus voltará
A gente vai ver, está escrito em Apocalipse, que Jesus virá sobre as nuvens, por cima das nuvens, e todo olho contemplará, todo olho verá Aleluias. aquela cena, ele montado no cavalo, na sua coxa estará escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seus olhos são como fogo. Imagine, gente. Eu não quero estar aqui para contemplar a vinda dele desse jeito, né? Mas no arrebatamento vai ser tão rápido que vai ser como um piscar de olhos. Você vai fechar o seu olho e você não vai estar mais aqui. Amém? Vamos continuar. Que existirão uma vida de comunhão maior por parte daqueles que almejam ser levados de encontro ao Senhor nas nuvens. Aqui vocês conseguem ver, né, que a exigência será cada vez maior. Cada vez mais você deverá se aproximar de Deus, se relacionar com Ele, porque com os tempos difíceis a gente tem que lutar, viu? Ponto B, Elias, está em 2 Reis 2:1. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, né? A referência que nós temos, a pastora leu mais cedo, que meteu aqui no texto. Fechou que está do vento. Sucedeu que, quando o Senhor estava para levar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Amém. Elias também viveu numa época de decadência espiritual em Israel. Ele foi levado por Deus para trazer o povo de volta de sua apostasia no culto a Baal. Neste trabalho, teve que enfrentar a fúria da rainha Jezabel e seus profetas. E, como qualquer ser humano, teve seus momentos nos quais desejou até mesmo a morte. Porém, mal sabia o profeta que nunca experimentaria a morte. Após exercer seu ministério, por mais algum tempo, foi levado aos céus por um redemoinho. Elias fala dos confrontos que os vencedores enfrentarão pouco antes do arrebatamento. Já vimos uma das marcas dos últimos tempos ser uma frieza no amor e uma perseguição àqueles que carregam o nome do Senhor. Os vencedores não passarão pela grande tribulação, mas serão atribulados pelas lutas dos tempos finais. Amém. É isso, pastor. Deixa eu fazer aqui um breve comentário. Elias surge na história, né, no cenário da história, em que ele começa a confrontar com os profetas de Baal. E aquilo traz um desgaste emocional e físico nele tão grande que ele passa a viver situações. E o que é que eu quero falar com isso? Irmãos, quando há um projeto de Deus nas nossas vidas, quando você sabe quem você é em Cristo e para o que você foi chamado e por quem você precisa lutar, vale a pena você enfrentar qualquer dificuldade, qualquer barreira para servir a Deus com fidelidade. Elias entrou em uma guerra que não era uma guerra humana, era uma guerra espiritual. Embora nós vimos que ele estava confrontando os profetas de Baal e os costumes estabelecidos pela rainha Jezabel, uma mulher sagaz, manipuladora, uma mulher que tinha um coração perverso e que insultava a fé do povo de Deus. E Elias entra nesse confronto, mas ele não deixa de ouvir a voz do Senhor, mesmo quando ele está extremamente abatido, extremamente desanimado. A Bíblia fala que quando Elias é ameaçado por Jezabel, ele entra num processo de desgaste físico e emocional e ele se acampa debaixo de um pé de zinco e Deus manda o anjo alimentá-lo. E ele é convocado a se levantar, a comer, a se alimentar, e a Bíblia diz que ele caminha 40 dias. Esses 40 dias que ele caminha e ele vai
em direção a Horebe, e ele chega ali naquela caverna, e ele se enfia naquela caverna, e as manifestações acontecem até que Deus o chama, sabe? Deus chama Elias para um arrebatamento de sentidos. Eu não estou falando agora do arrebatamento de ir para os céus. Eu estou falando do despertar do sentido. Sabe, para o que você foi chamado, para aquilo que lhe foi proposto, você não pode se enfiar, você não pode se esconder, você precisa estar na posição, os embates estão aí, as lutas estão aí, mas você precisa ficar firme, você precisa estar, sabe, balizado por aquilo que Deus tem para você. Amém. E como a lição diz, né, que Elias mal sabia que ele seria levado por um redemoinho, em um redemoinho. Ele mal sabia o que poderia lhe acontecer, o que lhe esperava, coisas grandiosas. Elias foi um homem sujeito a tantas coisas, e ele chegou a ser arrebatado, e não fique alarmado se isso acontecer com você, não. Ô, pastora, mas pode acontecer comigo? Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Elias, sujeito às mesmas paixões, e a Bíblia diz que ele foi levado por Deus. Então você também e eu também podemos ser levados pelo Senhor. E todos os olhos na terra, né? Eu digo, o olhar humano pode ver isso acontecer na minha vida e na sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Amém. Capítulo 2, o arrebatamento nos escritos de Paulo. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Diz assim. Eles que diziam... Vai ler, você pastor? vai ler? Pronto, quer eu ler? Posso Quer. ler? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Queridos, eu quero dar um passeio agora com você na parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que perto da meia-noite, tosquenejaram todas cochilaram. Só que todas cochilaram, mas quem estava preparado se despertou para o grande dia do arrebatamento. E esse é o tempo em que nós precisamos também despertarmos para o grande dia do arrebatamento, preparar a nossa reserva de azeite. Essa palavra diz que na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, né? Mas todos nós seremos transformados. Os que morreram serão transformados e os vivos arrebatados também serão transformados. E como vai ser isso, pastora? Num piscar de olhos. Você pode contar quantos segundos ou milésimo de segundo seu olho pisca? Eu não posso contar isso, eu não sei. Não sei se é física quântica, ou que é que faz essa contagem, eu não sei. Mas diz que vai ser num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Sabe, você será arrebatado, eu serei arrebatado. E nós precisamos, sabe, guardar isso com entusiasmo. Eita, amém. Glória a Deus. Eita, dia tremendo. O guarda-roupa lá preparado, a casa lá preparada, a coroa preparada para dar àquele que vai chegar lá, aleluia. Os galardões preparados para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus servindo a mesa, aleluia. Deus tremendo. Eu vejo Deus trabalhando na igreja, eu vejo Deus trabalhando nos nossos dias. Eu vejo vidas sendo alcançadas. Ele vem, ele vem, ele vem. Igreja desperta, Cristo vem. Irmãos, chegou o tempo em que nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Sabe? Se você está sentindo que as suas vestes espirituais está salpicada, lave as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. E mais do que as vestes de fora, as vestes de dentro, o coração. O coração. Se você perceber que a ira, a mágoa, o ódio, o rancor está querendo manchar seu coração, lava com o sangue precioso de Jesus. Porque no dia do arrebatamento não vai subir magoado,
Não vai subir raivosos, não vai subir malfeitores. Irmãos, só coração arrependido. Só coração arrependido. Se houver arrependimento, haverá arrebatamento. Deus Amém. tomará para si o homem que trabalha a sua natureza. Aleluia. Vamos lá, Jonas. Amém. Após uma exposição detalhada da importância da fé na ressurreição dos mortos no dia da vinda do Senhor, Paulo fala que de algo que se dará logo em seguida a este evento com aqueles que estiverem vivos, o arrebatamento. Paulo fala de uma sequência. Quando o Senhor vier nas nuvens, principalmente os que estiverem morridos, ressuscitarão em corpo glorificados, para se encontrarem com ele. Em seguida, no momento de abrir e fechar de olhos, aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados, pois a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e encontrar-se-ão com o Senhor nos ares nesta ordem. Olha só, no texto de Lucas 24, 36 ao 42, fala o seguinte: enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Ele lhe disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantaram dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei, enquanto ainda estava andando com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo para ao meu respeito, que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Naquele momento, Jesus se apresentou aos discípulos após os 3 dias, né? No momento da sua ressurreição, ele estava em corpo glorificado. E a Bíblia fala, né, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Naquele momento, a gente pode entender, né, através desse texto, por que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Porque a carne e o sangue são pecaminosos. A Santa Ceia que Jesus ministra logo em seguida, né, ele ensina que nós devemos purificar o nosso corpo através do corpo do Senhor, através da Santa Ceia, onde o pão representa a carne de Jesus e o sangue representa o vinho, né? O vinho representa o sangue. Dessa maneira, nós estaremos purificando o nosso corpo do pecado. Nós estaremos mais próximos de Jesus assim. Então ele fala, né, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas vocês perceberam que Jesus estava em corpo, com carne e osso? Amém? Esse será o nosso corpo glorificado quando chegar o grande dia. Pastora, a senhora tem algum comentário? Oi? A senhora tem algum comentário? Não, pode prosseguir. Amém. Ponto B. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Vamos ler. Dizemos-nos, pois, que pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Amém. Pode prosseguir. Amém. Paulo passa o ensinamento de que havia passado aos coríntios, né? O arrebatamento será precedido pela ressurreição dos mortos. Quando a trombeta soar, os santos que morreram na fé no Messias
e aguardavam o dia da ressurreição, terão seus membros unidos novamente ao corpo, e este transformado pela glorificação, a fim de tornar-se incorruptível. Lembram que a carne e o sangue, elas são pecaminosas, e isso corrompe o corpo. Mas nesse exato momento aqui, durante a ressurreição, você percebe que o corpo ele é incorruptível, ou seja, nada consegue manchar. Amém? E adaptado para a vida nos céus. Logo em seguida a isto, os santos vivos terão transformação em vida, e seus corpos também se tornarão incorruptíveis, à semelhança do corpo do Senhor na ressurreição. Estes dois grupos encontrar-se-ão com o Senhor nos ares. Amém. Amém. Bom, aqui na revista está ponto 4, mas é o ponto 3, amém? Só um erro de gráfica. Como o discípulo aguarda. Está em Mateus 24, 42 a 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor. Mas, entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém. Veja só, olha o que aconteceu na passagem que fala sobre as 10 virgens, onde 5 estavam preparadas e as outras 5 deixaram para a última hora, quando as suas lamparinas já estavam se apagando, para procurar o óleo, para deixar as suas lamparinas acesas e esperar o mestre. Foram atrás procurar onde comprar, mas naquele momento, por falta de preparo, delas não terem preenchido as suas reservas espirituais com a palavra, vou trazer até para esse entendimento, elas ficaram para trás. E quando elas bateram na porta e falaram, Senhor, Senhor, estamos aqui, Jesus lhe respondeu, eu não as conheço. Sabe por que isso? Porque faltou relacionamento, porque faltou comunhão com Jesus. No momento que você não se relaciona com Ele, você não está preenchendo as suas reservas, você não está enchendo as suas vasilhas com o óleo que seria necessário para deixar as suas lamparinas acesas. Nesse momento você consegue entender que o relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus, é o que fará a chama queimar dentro de você. Eu li recentemente uma frase que me deixou muito pensativo, que dizia o seguinte, nós somos como uma vela. Uma vela. E que, quando adoramos a Deus, não somos nós que nos aproximamos dele, mas sim chamamos a atenção dele para nós. Amém. E quando a atenção dele se volta para nós, o Espírito dele desce, encontra-se conosco, e nós começamos a queimar. Ele é a chama que nos acende. Então aqui você consegue entender que você precisa ser consumido. Você é a lamparina que precisa estar com óleo para que o fogo continue queimando. Amém? Após falar desse rapto que poderá acontecer a qualquer momento, o Senhor falou qual deve ser a postura dos seus servos. Uma espera dinâmica. Primeiramente, ele disse que quando vier encontrar as pessoas no caminho e no moinho, trabalhando, ninguém acreditou, tanto que o Senhor estava às portas, como na igreja primitiva, e mesmo assim, trabalharam duro para anunciar o evangelho, e os discípulos tinham ordem de que quem não quisesse trabalhar, também não deveria comer. Está em 2 Timóteo 3,10. Ninguém deverá se entregar. Segundo Tessalonicenses, É. Segundo Tessalonicenses 3, verso 10. E diz assim, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso mesmo.
Imagine, né, pastora? Pois é. Não quer trabalhar, não coma, porque aí você também não vai sentir fome, não vai estar se cansando. Ninguém deveria se entregar a uma espiritualidade estática e ficar aguardando a volta do Senhor num ambiente isola, isolamento, um ambiente de isolamento e misticismo fanático. Até o último minuto, antes da volta de Jesus, eles tinham um trabalho no campo a fazer, tanto literal quanto espiritual. Ou seja, nós não podemos deixar de viver, trabalhar e trabalhar para o reino. Aqui ele fala que até o último minuto antes da volta de Jesus. Percebam, antes de Jesus voltar, as virgens loucas correram atrás do óleo. Por quê? Porque elas deixaram para a última hora. As prudentes, elas levaram consigo para que não acontecesse de faltar na hora em que Jesus viesse. Porque, como a gente sabe, ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor virá. Mas elas foram prudentes ao ponto de se preencherem mais ainda para que, quando ele viesse, elas estivessem preparadas para o receber. A senhora quer comentar algo? Um momento aqui, filho. Eu gostei desse comentário que Estela acabou de fazer. A Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar não deve comer. E Estela falou algo aqui. Quem não quer trabalhar também não deve dar trabalho. Jonatas tocou em algo também, que no dia do arrebatamento, as pessoas estarão trabalhando tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, o trabalho não cessa. Jesus mesmo disse que o pai dele, falando aos discípulos, trabalhava ou trabalha até agora. Então, o trabalho, ele, antes de tudo, ele é uma ordenança de Deus, gratificante, ele é gratificante. Porque o homem não começou a trabalhar depois que Adão pecou, não, já existia trabalho. Já Agora, trabalhava no quando jardim. essa palavra aqui em 1 Tessalonicenses, vem nos trazer, em 2 Tessalonicenses, vem trazendo essa alerta, né? Paulo vem falando, porque quando ainda estava convosco, vos mandando isso, que se alguém não quer trabalhar, não coma também. Por quê? Porque algumas pessoas, elas querem desfrutar daquilo que outros estão trabalhando e dizendo assim, não tem problema não, eu vou me aproveitar do que as pessoas estão fazendo. Ah, você ora por mim, você jejua por mim, você canta por mim, você faz por mim, você adora por mim. Só que isso é uma individualidade de cada crente. Cada um recebeu o seu galardão proporcional à sua capacidade. Se a sua capacidade é para 1 milhão de pessoas, você vai apacentar 1 milhão de pessoas. Se a sua capacidade é para 100 pessoas, você vai apacentar 100 pessoas. Se a sua capacidade é para 10, você vai apacentar 10. Se a sua capacidade é para 1, você vai apacentar 1. Então, cada um vai receber proporcional. Esse comer é você receber o seu galardão. A retribuição daquilo que você fez. Não é simplesmente um prato de comida. É aquilo que é dado como galardão no final de tudo para quem trabalhou. Quando você trabalha numa empresa, há uma escala de valores do salário, desde o servente, né, dos serviços gerais, até o diretor da empresa ou ao dono da empresa. Então, o salário, ele é gradativo, né? De acordo com a função, a pessoa vai sendo remunerada. Então, Paulo está dizendo, se você não trabalha, você não deve comer, você não deve receber galardão de quem está trabalhando, né? Você não vai receber daquele que está trabalhando. Amém? Pastora, quero até dizendo, é a Bíblia, viu? E eu quero até ajudar a senhora. Eu não vou dar em ninguém, não. Vou até ajudar a senhora nessa analogia da senhora que a senhora está colocando. Imagine que você chega numa empresa como servente e você anseia ter um cargo mais elevado, certo? Vamos trazer isso para o lado espiritual também. No momento em que você quer subir de cargo, você precisa estudar mais, conhecer as áreas de atuação que a sua empresa trabalha, se aprofundar, fazer uma faculdade. E aí o seu chefe vai começar a perceber que
você tem um nível maior que você pode oferecer e ele vai te dar de volta aquilo que você tanto quer. No mundo espiritual é a mesma coisa. Isso. Quanto mais você se aprofunda com Deus, quanto mais você se aprofunda com Jesus, mais ele vai te dando oportunidades de mostrar o seu valor, de mostrar que você veio para somar, de continuar fazendo o trabalho, né? Trazendo as almas, cuidando das almas. Isso. A Bíblia fala que Deus não dá uma cruz maior para a gente do que aquilo que a gente pode carregar. Se você se fortalece, vamos pensar assim, a cruz ela pesa 100 quilos. É uma cruz pequena, você consegue carregar. Mas se você quiser carregar uma cruz bem maior, você precisa se fortalecer fisicamente. E aí você vai conseguir carregar uma cruz maior. Mas pense no lado espiritual. Quanto mais Bíblia você consumir, mais forte espiritualmente você se tornará. Quanto mais oração você fizer, mais forte espiritualmente você se tornará. Amém. Ao ponto de você carregar a sua cruz sem ter dificuldade. Vai chegando para você e você vai ver que o fardo não é pesado, ele é leve. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. E a Estela também disse algo aí que chamou atenção, né? As virgens loucas, elas quiseram do azeite das prudentes, Sim. né? Então, tem gente que quer se aproveitar do que você tem. Só que no último dia, na hora da sua chamada, na hora da sua partida, você não tem mais como dividir nada. É o crente Porque a sua sanguessuga, reserva pastor. é para você. Amém? Quem não trabalha não deve desfrutar daquilo de quem está trabalhando. Isso mesmo. Pense nisso espiritualmente. Vamos lá. Amém. Ponto B, para finalizarmos. Vigilância. No texto acima, o Senhor diz que, assim como um ladrão, ele vem buscar coisas preciosas e usa sua analogia para o pai de família, que deve estar sempre vigilante, porque nunca sabe a hora em que o ladrão pode aparecer. Vigilância constante deve marcar a vida daqueles que aguardam arrebatamento. Vigilância é a palavra-chave. Vamos pensar, como é que nós nos livramos do pecado? Nós devemos nos afastar dele. Passou uma pessoa bonita na sua frente, você viu ela. O pecado não está em você ver ela. O pecado está em você manter seus olhos nela. Pensar em outras coisas que não deveria pensar. Quando você olhar e você perceber que aquilo ali não é algo para você, desvie o olhar. Naquele momento você vai estar sendo vigilante com a sua própria alma. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Deus abençoe você junto. Foi bom. Amém. Esse bate-rebate aqui foi importante. Sabe, dividimos o conhecimento e a unção na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus continue te usando. Você tem um louvor? Tenho. Então vamos fazer esse louvor. Glória a Deus. Já que estamos no tema de arrebatamento, e já passamos pelas virgens, né, pelas 10 virgens. Vamos adorar o Senhor. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos
esperança. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu tô esperado pela minha casa. Podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vamos descansar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Pai, eu oro nesse momento pela vida dos teus filhos. Abençoe por essa grande oportunidade que o Senhor nos deu de sermos ministrados pela sua palavra e sermos despertados acerca do arrebatamento. Que o Senhor continue curando, sarando, restaurando e salvando nesses dias onde o desamor tem enchido a terra de maldade, de corrupção. O Senhor continue sendo a arca da nossa salvação, onde nós podemos nos abrigar em Ti. Amém? Graças a Deus. Amém. A irmã diz: precisamos estar vigilantes, percebendo os sinais que o Senhor tem compartilhado conosco, para não sermos pegos de surpresa. Deus abençoe. Amém? Eu quero me despedir de vocês, lembrando que amanhã nós temos o nosso culto de mulheres. Eita, vai ser glorioso. Nosso culto de mulheres será tremendo. Será pelo Google Meet, nós não vamos fazer aqui pelo Instagram, irmãos, por causa do que nós precisamos fazer. Eu ainda não treinei as irmãs a fazer por aqui, porque nós temos coreografia, enfim, mas a gente vai começar a treinar para fazer por aqui, né? Lá no Google Meet tem sido maravilhoso também. Se tem alguém aqui que deseja participar do nosso culto de mulheres, será amanhã às 19h30, né? Então você procura alguém aí que está próximo a você e deixa seu número para a gente mandar o link, e vai ser assim glorioso, tá bom? Então Deus abençoe a nossa irmã Estela, Deus abençoe Pedro. Pedro é do Mato Grosso, Jonatas? Pedro é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Deus abençoe Pedro, está sempre nas nossas lives. Milza, Deus abençoe você, minha amada. Andréia, Adriana, Mariluze, Lavínia, Gilson, Rosângela deve estar por aí, Aline, José Luiz, Cristina. Cristina, a live quer ser feita sempre na cozinha. Lourdes, irmão Paulo, Lisiane, Rosângela. Eita, glória a Deus. Quem mais? Magnólia, Lia,
André Cássio, Jonatas, Jaqueline, a menina dos olhos de Deus, Ivonei, Deus te abençoe, abençoe sua casa, Ivonei, Simone, Indira, Dani Barreto, Deus abençoe a sua casa também, Glória, Angélica, Anne, Yuri, meu amado, ô Glória, Miriam, Elienay, Josivan, Deus abençoe você, Isaac, Cleide, Lucineide, Deus te abençoe, Palmira, Railda, que está lá em São Paulo, Damasceno, aleluia, quem mais? Vamos lá, tem mais alguém? Tem Evelyn também. Evelyn, Deus te abençoe. Josélia, Lícia, é isso mesmo, é? Glória a Deus. Irade, Deus te abençoe, Irades. Aleluia. Irmão, tem que saudar todo mundo. Glória a Deus. Cleide, já falei Cleide. Amém. Alguns ficaram entrando e saindo. Bem-aventurado é você. Dani Brito. Oi, Dani. Dani é de Lauro de Freitas. Francisco, meu amado. Evelyn Beirão. Gabriel Araújo. Tudo bom, Gabriel? É Irade também, pastor. É Irade. Irade? Irade. Sim, Irade, sim. Gabriel Araújo é o primo do pastor Jessé, Evelyn Beirão, Norma Lúcia Conceição, Evangelista Paulo. A gente precisa se ver, viu, meu amado? Precisa levar você lá. Deixa a situação melhorar aí da igreja, de restrição de número de membros. Daniela Novaes, Deus abençoe. Neuziane, Elisandra, um beijo, querida. Deus abençoe, Irade do meu coração. Eu acho que já acabou, né? Rosinha, Deus te abençoe, minha amada. Já falei de Lia. Glória a Deus. Cláudia Margarete. Carla Viena. Oi, Carla, 10 é você, minha amada. Um beijo no seu coração. Tem outra pessoa aqui, Figo. Deus te abençoe. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Deus é bom estar no nosso meio. Isabel, Thaís Couto. Se eu deixei passar algum nome, me perdoe, viu? Me perdoe mesmo, no nome de Jesus. O meu prazer era poder estar aí abraçando, apertando vocês. Arali, Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu acho que acabou. Entrou outra pessoa aqui. Ranieri, Deus te abençoe, Ranieri. Ellen, Deus te abençoe. Magnólia, boa explicação, né? Deus abençoe ele. Continue crescendo na graça. Que ele se exponha bem a palavra para o Senhor exprimir ele, até tirar as tripas. Eu estou falando do pregador de hoje. Quando o homem se expõe à palavra, Deus espreme, arranca a escama, tira a espinha, quebra a costela. Deus faz um bocado de arte para não ficar bom. E tomara que ele continue nesse caminho. Deus é bom em todo o tempo. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. O Senhor abençoe. Olha, amanhã nossa irmã Estela vai fazer a lista para o culto, viu? Eu conto com vocês, a maioria de vocês, acho que correram para ver Gênesis. Meu Deus, não ficaram comigo não, foi? Correram para ver o Gênesis. Deus é mais, me deixaram aqui. Deus abençoe. Amanhã nós vamos fazer a lista do culto, viu? Pela manhã e à noite é o culto de domingo. À noite não, à tarde. Domingo o culto vai ser 8h30 da manhã e às 16 horas. Tá certo? Um beijo no seu coração. Oi, Pedro. Deus te abençoe um dia, quem sabe
Nós podemos nos ver. Um beijo, tchau. Até mais.